Tá acompanhando Spy Family? Hoje eu vou falar pra vocês do episódio 3 e do episódio 4 da segunda temporada de Spy Family. Eu sou a Gi e você está no canal Ichigo Bus, seja bem-vindo e aqui a gente fala de animes e mangás. Antes da gente começar, eu preciso alertar. Gente, eu vou falar do episódio 3 e do episódio 4. Se você não viu e não gosta de spoiler, você pausa esse vídeo aqui, assiste o episódio 3 e o episódio 4 e volta aqui, beleza? E se você já viu, bora pro vídeo. O episódio 3, ele começa com o irmão da Yor, né, que é o Yuri. Ele tá lá trabalhando, o trabalho dele é bem sinistro, né, porque ele faz parte da polícia secreta e ele é meio que um informante. Então, ele investiga pessoas através de escutas e ele vai passando o passo a passo para os colegas. E quando existe uma suspeita de espionagem, né, eles vão lá e dão um bote e prendem os suspeitos. Então mostra ele fazendo exatamente isso e mostra que o Yuri é um rapaz muito dedicado, né? Ele passa horas fazendo relatório. Tanto é que tem uma hora que eles falam, Yuri, você tem que descansar, porque tem uma parte até que ele escreve Yor num dos relatórios. Por quê? Porque ele tá 2 dias, né, seguindo o rapaz e ele fica sem dormir. Eles falam, cara, vai lá, descansa, pelo amor de Deus. Gente, um alerta aqui, tá bom? Eu sei que isso é um anime, mas a gente vê que, apesar de ser a polícia, a gente vê que tem algo estranho. Sabe aquela sensação, tipo Coreia do Norte, que você não tem liberdade de expressão, que onde você vai tem escutas, que nem acontece, por exemplo, no dorama, né, Pousando no Amor. A impressão que passa é que o Yuri, ele tem aquela sensação de que ele está fazendo bem maior, mas ele está basicamente controlando pessoas. E como que você acha que a pessoa é suspeita, sabe? Eu achei muito estranho isso aí, então eu acho que o Yuri, ele é assim, ele é o irmão da Yor, mas eu acho que ele vai ser um vilão no futuro, sabe? Eu acho que ele vai enfrentar o Lorde em algum momento. Eles justamente mostram o Yuri como se ele fosse um bom menino, como se ele estivesse fazendo um bom trabalho. Mas vamos combinar, né? Você ia querer ser um informante, a pessoa que fica escutando o passo dos outros e caguetando pros outros? Não é um tipo de trabalho que todo mundo almeja, né? Mas o Yuri, ele faz isso. E eu vejo que ele puxou meio que a Yor nisso, né? A Yor meio que não tem muita noção. E ela foi ser assassina justamente para poder sobreviver e dar uma vida boa pro Yuri, que era o irmãozinho dela. Mas o Yuri, tipo assim, beleza, ele foi criado pela irmã, mas ele tem um emprego, só que ele... Ou seja, a Yor tem um segredo dele e ele tem um segredo da Yor. E a Yor acha que tá fazendo bem sendo assassina e ele acha que ele tá fazendo bem. Parte da polícia secreta, mas ele é um espião, a verdade é essa. Afinal, ele fica vendo os passos dos outros e fazendo relatórios sobre isso. Não é legal, né? Nenhum dos dois deu sorte na questão de profissão, de escolha de profissão. E aí o Yuri, ele é designado para um novo trabalho e dessa vez ele tem que perseguir um cara que ele publica aí notícias sobre teorias da conspiração. Então ele basicamente relata coisas que não são verdade ali sobre o país dele. E aí a gente segue o Yuri, né, fazendo o relatório desse cara. E até então tava tudo normal até que chega o pai. E o pai fala, putz, você não teria perdido, né, o emprego no jornal se você não tivesse esse senso de justiça. E aí mostra que eles estão numa situação precária, que ele tá devendo aluguel, né? Ou seja, ele faz essas notícias, essas coisas para conseguir dinheiro, né? Então a motivação dele é a família, né? Falta de dinheiro para justamente se manter com o mínimo, né? E ele tem muita raiva disso e quer queira quer não, como justamente ele estava devendo aluguel e foram cobrar ele meio que tenta criar uma nova teoria da conspiração e nisso ele sai em busca de fotos para falar mal daquele país, né? Só que o problema dele, justamente como ele tem necessidade, ele acaba forjando. Então, tipo assim, ele pega, mostra umas crianças brincando, ele pega uma... Eu não vou falar a palavra, mas eles estavam brincando, né? De bonde, de tipo assim, um super espião, que é o desenho que a Anya gosta. E aí tinha aquele brinquedinho que simulava, vocês sabem o que. Aí ele pega aquilo e joga na lixeira. E as crianças esperando, não, meu brinquedo, vão lá cavocar, né? Na caçamba de lixo, e ele meio que tira uma foto como se as crianças estivessem desesperadas por comida e revirando lixo, e a gente sabe que não é verdade, porque ele forjou aquilo, e é óbvio que ele tá aí sendo vigiado pelo Yuri, o irmão da Yor, e o pior acontece, que é o quê? A polícia bate na porta dele, aliás, não bate, né? Ela se apresenta à porta, ele vê a polícia, e ele mesmo desce e se entrega. E a gente vê que o Yuri, apesar de ele estar fazendo um bom serviço, que ele se importa. Ele fala pro cara, o senhor tá preso, né? Eu tô fazendo isso por conta do meu trabalho, é o meu dever, mas eu vou aqui, eu sei que o seu pai depende de você financeiramente, então
eu vou estar pedindo aí um subsídio pra ele sobreviver, né, já que você vai ser preso. E isso deixa ele meio que tocado, né, putz, a pessoa fez isso, mas ela fez isso por necessidade, né, é óbvio que ela fez errado, mas ele se sente, né, meio assim, um coraçãozinho pesado, aí ele resolve visitar a irmã, e aí a irmã faz um cafuné nele, fala, fica aí mesmo. E aí começa, né, aquela loucura pela irmã. E a Anya, meu Deus, tenho que ficar ouvindo esses pensamentos horríveis desse irmão fanático pela irmã. E aí, partindo pro finalzinho, a gente vê a Anya assistindo o programa favorito dela, que é Bonderman. E nesse episódio, ele é simplesmente maluco, porque o Bonderman, ele salva várias mulheres, ele vai em várias missões e vai salvando todas elas. E aí você vê que vai se acumulando mulheres. E no final, eu quero fazer todas as mulheres felizes. E é óbvio que você não consegue, né, fazer todas felizes e todas explodem ele no final. E a Anya, nossa, que legal, eu tenho um assunto pra falar com a minha melhor amiga. E o Lloyd fala assim, não, Anya, não faça isso. Realmente, porque isso não é exemplo. E ela não deveria estar falando sobre esse tipo de coisa com a amiga dela. Vai que ela se torna má influência. Eu acho que a Anya é má influência. E o legal do episódio 3 é que tem extra no final. E um dos extras mostra que a Anya, ela quer... Sabe aqueles bichinhos de shopping? Tem um que parece um urso polar. Ela fala, eu quero ir no urso polar. Aí a Air fala, Lloyd, libera aí pra ela. Ela vai lá, fica toda feliz. O Lloyd olhando pra aquilo, tentando entender como aquilo é divertido, porque é ridículo. E ela acha super legal e ela quer ir de novo. E o Lloyd pensa, cara, eu não entendo crianças. E Lloyd, eu te entendo, porque eu tenho sobrinhas. E a minha mais velha, quando ela era criança, já ela era adolescente, né? Ela gostava de um negócio chamado slime. Não sei se vocês conhecem, né? Eu acho que todo mundo, porque teve até no YouTube o velhinho do slime, né? Gente, slime é uma coisa nojenta, tá? Mas as crianças adoram. Inclusive, um dos aniversários da minha sobrinha teve oficina de slime. Você imagina os adultos. Os adultos estavam preocupados se as crianças iam se sujar, né? Aliás, porque a mesa tava uma bagunça, né? Mas os pais estavam preocupados se as crianças iam sujar suas roupas. Eu lembro disso até hoje. Inclusive, teve uma que tava com uma roupa branca e o slime caiu. E, gente, a gente olhando assim pra ela, nossa, eu espero que essa mãe não brinque com você, porque você se sujou pra caramba. Mas as crianças estavam tudo felizes no final. E criança é isso, velho. Eles gostam de umas coisas que não faz muito sentido. Então, a Anya quis andar no urso polar e ela se divertiu. O importante é isso. Aí, o segundo extra, a Anya quer ir pra praia, mas não tem praia. Então, o Lloyd fala, então eu vou te levar numa piscina. Aí lá vai ele, a Iori e a Anya se divertindo na piscina. E a Anya tá lá super, super legal, tá na piscina, não sei o que, vamos nos divertir. E aí, por conta da telepatia, ela ouve os meninos falando que fizeram xixi na piscina. E aí ela simplesmente, eu nunca mais quero ir numa piscina. E cara, isso é verdade. Criança é um negócio que chega na piscina, pode acontecer. Inclusive, esse é um dos motivos também porque eu não gosto muito de piscina. Eu acho que piscina é um negócio que tem que ser muito particular. Piscina de casa, beleza, mas piscina pública, realmente... é um risco tremendo. E o terceiro e último extra mostra o Damien acordando, né? E no caso ele fala que no episódio anterior ele perdeu a hora, né? Por acaso, mas que agora ele acordou uma hora antes, inclusive, pra revisar a matéria. E os amigos lá, parabéns, meu amigo, você é um exemplo a ser seguido, né? E a Anya, o completo oposto. O pai sacudindo ela. Anya, você vai se atrasar! E ela não acorda e ela se atrasa. E a Anya é muito diferente do Damien nesse sentido. E aí nós temos o episódio 4. E o episódio 4 é um dos meus favoritos, por quê? Porque é do doce da inteligência. Bom, só pra explicar pra vocês, a Anya, ela tá numa missão junto com o Lloyd, e nisso ela precisa conseguir estrelas, né, as estelas. Só que pra isso você precisa fazer grandes feitos, você precisa ter boas notas, ser um bom aluno. E a gente sabe que a Anya, ela não é muito inteligente, ela é uma pessoa mediana pra baixo, né? A verdade é essa, ela dá muito trabalho, inclusive, pra estudar. E corre um boato, né, de que tem um doce do conhecimento e que ele é limitado. Gente, isso é marketing, né? Mas a Anya e a Beck, muito espertas, meu Deus, tem um doce do conhecimento, a gente precisa disso. Porque a Beck alerta a Anya o seguinte, que eles vão dividir as classes por nota. Ou seja, a Beck vai ficar numa turma, provavelmente, diferente da Anya, porque elas estão com notas diferentes. E aí a Anya começa a entrar em desespero. Eu preciso desse doce. E aí quando a gente vê, tá a Anya, tá a Beck, tá o Damien e os amigos deles disputando. Por quê? Porque lá na cantina, olha, o último doce, saiu a última fornada. Aí acredito que eles estão lá, disputando e o menino esquisito chega lá. Eu quero um, por favor. E é vendido o último doce pro menino esquisito. E aquele menino esquisito, não sei se vocês lembram, mas na outra temporada, ele fez um chororô, que ele nunca mais ia ser na escola,
E aí os outros fizeram um monte de favor pra ele e eles foram cobrar esse favor. Então, lembra lá? Lembra lá naquela época? Então, a gente quer esse doce do conhecimento. Ele falou, tá bom, calma, vem 5 doces. Eu fico com um e vocês podem ficar com os outros 4. Só que tem um problema. O Damon e os amigos dele são 3. A Anya com a Beck são mais 2, ou seja, 5. Ou seja, alguém vai ficar sem o doce. E aí começa a disputa de cartas, bem bobinha, né? Mas que eles precisam de conhecimento, eles são crianças, eles estão acreditando nisso aí, eles começam um joguinho de carta pra disputar aí quem é que vai conseguir, né, ficar com os 4 doces. E nisso a Anya começa ganhando super bem, afinal ela é telepata, ela sabe quais são as cartas que ela tem que pegar e as que ela tem que evitar. Mas aí eles começam a desconfiar, que tem trapaça, né? Ela assim, meu Deus, eles não podem desconfiar da minha telepatia. E nisso ela começa a errar de propósito. E nisso que ela começa a errar de propósito, de repente só tá ela e o Damien. O resto já tá lá garantido com os doces e ela, meu Deus, e agora? Eu quero doce, eu quero doce, eu quero doce. E aí ela fala, meu Deus, eu tenho que fazer uma cara, eu tenho que mentir, eu quero... Aí ela faz aquela cara chorosa. E a gente sabe que o Damon é apaixonado por ela, ele só não sabe isso, ele só não aceita isso, né? E aquela cara chorosa, ele fica totalmente envergonhado, não sei o que, e no final, a gente sabe que ele entregou de bandeja pra ela. Ele não errou porque ele sabia, ele errou porque ele queria deixá-la, né, comer o doce do conhecimento. Ele fala, eu não preciso no final desse doce, né? E a Anya fala, divide aqui comigo, né, come metade. Ele, não, eu não preciso disso, não sei o que, fica até inclusive com vergonha, né? A gente sabe que os japoneses não gostam de dividir por outras questões, né? Eles são meio novinhos pra pensar nessas coisas, mas tudo bem. Aí a Anya come o doce dela, né, já que o Damon não quis dividir com ela come ele por inteiro. E aí parece que ela vira uma super saiyajin, né? E aí a gente vê que elas fazem as provas, fazem as atividades, não sei o que, e no final, o doce é só um doce e ela continua sendo a Anya de sempre. Aí nós temos a parte final do episódio, que é uma parte meio cômica com o Frank, que é um informante do Lloyd. O Lloyd tá indo lá, ele fala assim, eu preciso que você me ajude, né, porque ele tá apaixonado. E aí uma missão que ele quer, justamente pra conquistar a menina que ele gosta, é o quê? Resgatar um gato. E aí o Lloyd, ele simplesmente ignora e vai embora. E nisso, ele lá tenta falar com um monte de gente, eu preciso de tal coisa, será que você pode me ajudar? E no final, ele encontra a Yor, justamente no horário de almoço. Ela fala, eu vou te ajudar. Ele fala, nossa, mas você não tá no horário de almoço? Ela fala, beleza, mas se é só buscar um gato e ele está nas redondezas, eu vou te ajudar sim. E aí nisso parte o Frank e a Yor atrás do gato. E aí o Frank, ele tem um monte de invenções, né? Ele tira um monte de coisas da malinha dele. Eu só sei dizer que ele atrai um bando de gato. Aí no meio desse bando de gato, ele encontra o gato perdido, que é o Cope. E aí começa toda aquela aventura atrás do Cope, né? Porque o Frank, ele não consegue, ele não tem habilidades que nem o Lloyd, ele tem inteligência e invenções. E aí, eu só sei que no final, ele tenta capturar com uma armadura, só que ele não consegue, vai tudo falhando, né? E mesmo a armadura dele, quando chega a Yor, eu vou até lá. Aí ela pega, arranca o negócio, que eu pensei, ela vai usar aquilo como propulsor, né? Quando ela arrancou ali da armadura do Frank, mas não. Ela pega aquilo, simplesmente joga na frente do gato, porque eles estavam preocupados que o gato fosse atravessar uma rua movimentada, que ele fosse morrer. E isso impede o gato de continuar. E a Yor, com as habilidades de assassina dela, vai lá e captura o gato. E aí ele, beleza, obrigado, Yor. Eu sei que as minhas invenções foram inúteis, mas obrigado, você conseguiu me ajudar. E ele vai, todo vitorioso com o Cope, entregar para sua bela amada. Só que a bela amada dele não é bem a sua amada. Na verdade, ele não pesquisou direito, ele não foi perfeito que nem o Lloyd nesse quesito. E a menina, ela tava noiva. Ou seja, o noivo fala, obrigado, que bom, né, que o gatinho voltou. E ela falou, ela culpando o noivo, isso não teria acontecido se não fosse por sua culpa, não sei o que. Muito obrigada, Frank. E aí ele, beleza, que bom, final feliz. E aí ele sai, tenta sair vitorioso, mas a verdade é que ele está choroso porque ele gostava dela. E infelizmente, ele decide se dedicar ao trabalho. Afinal, ele não tem sorte no amor, tadinho. Você ficou com o dado, Frank? Eu acho que tem personagens que são assim, né? Que eles não dão sorte no amor. A gente sabe que o Lloyd no final vai ficar com o Yor, porque a gente tá torcendo por isso. Mas a gente sabe que o Frank, tadinho, né? Será que um dia ele vai encontrar alguém? Talvez ele encontre. Alguém que seja tão doida como ele e que goste de invenções. Talvez. Mas não é nesse episódio, né, gente? E acaba por aqui o 3º e o 4º episódio. E uma das coisas no final do episódio 4 é que a gente tem a certeza de que vai iniciar o arco do navio, né? Porque a Yor, ela segue aí com uma ligação no próprio serviço dela, ali na prefeitura. E essa ligação nada mais era do que o patrão dela, como ela era a assassina, né? Que é Ibarahime. Então ele fala, Ibarahime, você tem uma nova missão. E ela, tudo bem, chefe, vamos nessa.
e vai ser o arco do navio, que é um dos meus favoritos. Você tá ansioso por esse novo arco? Gente, eu tô acompanhando e eu vou te dizer que eu vou fazer depois uma comparação, tanto do mangá como no anime, pra ver se está certinho, se tem alguma diferença, porque olha, eu vou te falar, eu achava que não ia ser só a partir do episódio 5. Eu achava que, sei lá, do 2 em diante, né? Mas eles estenderam bastante aí, com episódios bem tranquilos, bem calminhos. E eu acho que agora vai começar a emoção. Porque o arco do navio tem luta, tem vilões, tem bastante coisa. Vai ser um ritmo bem diferente do que a gente tá acostumado com Spy Family. A gente vai ver a Anne utilizando suas habilidades de telepatia para salvar tanto o pai como a mãe nessa missão. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!